Muito bem, nós vamos então iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Como já demos aí a entrada no assunto, né? A live de hoje, o assunto da live de hoje é o perigo de barganhar com Deus, né? Há um perigo, muitos perigos, né? Há muitos. Nós não vamos aqui, com certeza, não vamos abordar toda a problemática da má e da errônea compreensão bíblica a respeito desse assunto. Mas alguma coisa, que o tempo nos permitir, nós vamos aqui discorrer, vamos comentar. O Regis vai nos ajudar aí, trazendo o seu ponto de vista, né, Regis, para nós, para ir incrementando. Pode dar uma saudação aí para o pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham aí, desejar que a paz de Jesus esteja com todos, né, com todos nós, com todos aqueles que nos assistem aí nessa live. E vamos comentar esse assunto então, né, sobre os perigos, né, como o Jeffrey disse aí, já comentou, os perigos da barganha, né, que é um assunto dentro da teologia da prosperidade, essa dita teologia da barganha, né, que nada mais é do que aquele toma lá da cá com Deus, né. É um dos maiores perigos, né, que os defensores da teologia da prosperidade, né, aqueles orientadores, né, dessa teologia, que abraçam essa teologia, né, o maior perigo que existe é essa orientação que eles passam de que os seguidores, né, os seus seguidores, né, eles têm que barganhar com Deus, né, exigir alguma coisa de Deus, né, dizer para Deus, né, como eu fiz tal coisa e agora eu preciso receber, em troca exijo, né, que eu receba a minha parte nesse negócio, né, como se fosse negociar com Deus ou como se Deus precisasse negociar conosco, né. Isso falou aí de dinheiro, né, que o foco principal, né, que abrange, né, que as pessoas buscam é o dinheiro, mas ênfase que a teologia da prosperidade é o dinheiro. Mas existe essa questão de barganhar com Deus, às vezes ela vai além do dinheiro, né? Muito amplo. E se nós pararmos às vezes para refletir na nossa vida como cristão, né, muitas vezes nós nos envolvemos, podemos dizer assim, nessa cultura, né, de barganhar com Deus, às vezes não só com o dinheiro, né? Se o Senhor me curar, né, então eu vou te servir melhor. Eu estou um pouco afastado, não estou indo muito na igreja, mas se acontecer isso, então eu vou fazer. Colocar condições, né? Colocar condições para que aconteça aquilo que eu espero, que Deus me abençoe em determinada área, né, e então eu retribua, né, como se Deus precisasse disso, né, precisasse de que eu fizesse alguma coisa, né? Então é um grande perigo porque se exclui o fato de que nós devemos fazer as coisas para Deus de forma de gratidão, de amor, né? Não, a gente já faz querendo receber algo em troca, segundo as intenções, e também se exclui o fato de que Deus, e isso é muito perigoso, de que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida, né, através da sua misericórdia e da sua graça, né? Então se exclui esse fato de que fui abençoado por quê? Não, fui abençoado por causa da misericórdia de Deus, por causa da sua graça, né? Não, fui por causa dos meus méritos, né? Porque eu fui à igreja, né? Deus me curou, porque eu contribuí, porque eu jejuei. Eu ganhei 20 porque eu dei 10, né? Eu jejuei, né? Eu orei. Então entra muito essa questão de Deus me abençoar por causa dos meus méritos, né? A barganha com Deus, toma lá da cá, né? Eu invisto, né, dou para que eu seja retribuído. E infelizmente muitas pessoas, né, muitas pessoas servem a Deus, né, com esse conceito, com esse pensamento, né? E aí essa relação com Deus fica uma relação complicada, porque ele está sempre procurando fazer algo para ter algo de Deus. Exatamente. Né? E não fazer algo por amor, gratidão a Deus e amor a Deus, até porque no Antigo Testamento como no Novo Testamento, todas as vezes que Deus coloca os seus estatutos, os seus mandamentos, ele diz para os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, né, o foco, o primeiro passo, né, em direção a Deus, em servir a Deus, é inteiramente por amar a Deus, é inteiramente em busca de Deus e não em busca do que Deus tem para nos dar. Eu acho que tudo o que é feito sem passar, né, por esse filtro do amor, né, a Deus e aos seus mandamentos, eu acho que tudo que é fora disso, que não é feito por isso, se torna um mero ativismo. Um mero ativismo, uma rotina, um fazer de atividades
né, por que você serve a Deus? Não, eu sirvo a Deus, né, por aquilo que Ele pode fazer por mim. Né? Até por medo, né? Por medo, exatamente. Muitos por medo. Por que você serve? Não, eu tenho medo, sou conhecedor, tenho medo do juízo que virá, tenho medo de ir para o inferno. Né? Tenho tantas coisas, N motivos, mas muitas vezes nenhum desses motivos é pelo simples fato de amar a Deus. Né? Acima de todas as coisas. É bem por aí. E esse é o grande perigo, né? Essa troca, a inversão de valores, né? Com relação a Deus, né? Servir a Deus com interesse, né? A barganha é isso, né? Eu estava dando uma lida aqui a respeito sobre a barganha. A barganha é uma negociação onde o indivíduo leva vantagens, né? Então já sintetiza um relacionamento mercantil, né? Infelizmente, o cristianismo, não generalizando, claro, nós não generalizamos aqui, nós colocamos problemas, nós levantamos problemáticas existentes no meio cristão, né? Teologias distorcidas dos princípios fundamentais da Bíblia, né? Nós levantamos problemática, não generalizando, mas o grande problema do cristianismo contemporâneo, e já foi o problema do berço do avivamento, né? Foi um problema que houve na Europa, né? Onde o berço do avivamento e a decadência da igreja cristã lá, né? Em todos os aspectos, e também no cristianismo, na igreja norte-americana, né, da onde a teologia da prosperidade ganhou força e ganhou o mundo, né, foi o grande problema, e entrando também a igreja evangélica, né, numa decadência espiritual, né, e também de números também, né, o encolhimento do crescimento, e nós estamos, infelizmente, andando no mesmo caminho. A igreja brasileira, a igreja aqui do sul americano, né, do continente americano, aqui, né, estamos andando no mesmo caminho, então a gente está correndo o mesmo risco do que o cristianismo sofreu na Europa, né, na América, né, do Norte, e aqui agora nós estamos também correndo nesse mesmo caminho, correndo os mesmos riscos, né, de desenvolver essa cultura mercantilista, né, a mercantilização da fé, né? A exploração pelos líderes religiosos, pelos mestres do ensino bíblico, né? Colocando essa mercantilização da fé, né? Explorando a fé dos fiéis, né? Ensinando de uma maneira distorcida, explorando a fé dos fiéis para obter lucro, né? E conduzindo eles a um erro doutrinário. Sabe, Jeff, pensando aqui no que você está dizendo, claro que existem, né, ensinadores, né, que propõem esse ensino, né, da teologia da prosperidade, propõem esse ensino dessa teologia da barganha, né, mas com certeza isso vem de um princípio que muitas vezes as pessoas, ou está, né, no ser humano que, quem sabe, ainda sem Deus, ainda sem esclarecimento, ainda sem o conhecimento, né? Porque existem muitas pessoas que vêm a Deus por diversas situações, por diversos motivos, né? Diversos caminhos. E muitas vezes as pessoas vêm por um caminho que não é o correto, né? Por aquilo que Deus vai me dar, né? Por exemplo, o interesse financeiro. Eu preciso de um carro novo, né? Preciso de um carro novo, um carro melhor. E eu acho que Deus pode me dar. Acho que o caminho é a igreja, o pastor lá, né, está ensinando isso. Só que eu acho que, mesmo que não haja esse ensino, acho que as pessoas, com certeza, eu tive no começo, você tem aquela mentalidade de que Deus é alguém que pode nos dar. Porque é claro que existe um princípio bíblico de retribuição, que Deus nos retribui, né? A bênção de Deus existe, né? Deus abençoa a gente em todas as áreas. Então, às vezes, você cria essa expectativa, né, de que Deus vai me abençoar de uma forma, né, mais abrangente. Existe a lei da semeadura, né? Que é uma lei, né? Como a lei da gravidade. Deus não está lá todos os dias mantendo essa lei, né? O Jefferson colheu, plantou alguma coisa boa, vou fazer que ele colha uma coisa boa. Não, é uma lei que existe. É certo que se você plantar algo bom, você vai colher algo bom. Se você plantar algo ruim, vai colher algo ruim. Então, por causa dessa lei, desse princípio bíblico que é correto, muitas vezes as pessoas, eu acredito, que até mesmo sem esse ensinamento, hoje está em voga esse ensinamento, né? Se você ligar a televisão, por exemplo, você vai ver lá, né, esses ensinamentos da teologia da prosperidade, que você tem que barganhar com Deus. Mas mesmo que não haja, porque eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo bíblico, né, de que é uma coisa da cultura, né? Por exemplo, de onde é que Jacó
tirou a ideia de barganhar com Deus lá, por exemplo, em Gênesis 28, né? Aquele episódio em que ele tem a visão da escada, né? E aí naquela visão da escada, depois que ele se acorda, tem aquela pedra que ele dormiu e tal, e ele, né, fala um nome, dá um nome ali, né? E daí ele conversa com Deus e ele diz, eu até posso ler lá, Gênesis 28, no versículo 20, olha o que ele vai dizer, né? Fez um voto, ele votou a Deus, fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Né? Aqui eu vejo uma barganha, né? Bom, se o Senhor me der sustento, me der sua bênção por esse caminho que eu estou tomando, porque ele estava fugindo de casa, né? O seu irmão, ele roubou lá, né, a primogenitura, a bênção da primogenitura, enganou, né? Ele era enganador e agora está fugindo da ira do seu irmão. Então ele tem aquela visão, olha, se o Senhor me abençoar nessa caminhada que eu estou, nessa minha fuga, que me fizer voltar em paz, me sustentar pelo caminho, então o Senhor será o meu Deus. Né? E olha o que mais ele vai dizer, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É um voto que ele fez. De uma barganha. Da onde que ele tirou esse ensinamento? Da onde que ele teve essa ideia? Né? Muitos dizem que havia um costume, né, dos povos gentios na época de barganhar com as divindades, né? Com aquilo que eles acreditavam de deuses. As divindades, né, do Antigo Testamento, né? Exigiam, né? Era assim que eles negociavam com seus fiéis, né? Então, ele tem essa ideia e nós vamos ver aqui essa barganha, né? O interessante é que se nós lermos todo o capítulo, todo o contexto, nós vamos ver que aquilo que ele pede para Deus, né, nesse voto, nessa barganha que ele está fazendo com Deus, é menor do que aquilo que Deus tinha para ele, eu já havia prometido. Se você olhar mesmo nos versículos anteriores, na visão que ele tem da escada ali, né, já no versículo 14, por exemplo, olha o que Deus vai dizer nessa visão para ele. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o versículo 15. Eis que eu estou contigo. Deus está falando com ele. Eis que eu estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Né? E porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Jacó tem uma promessa, né? E tem uma promessa de que ele vai estar guardado por Deus no caminho dele. Aí Deus vai estar com ele. Aí ele se levanta, bom, se é o Senhor que vai estar comigo, eu vou fazer um voto. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, então o Senhor será o meu Deus. Tudo que eu ganhar eu vou lhe dar o dízimo. Uma barganha, né, que era bem menor do que aquilo que Deus já tinha prometido para ele, para os seus antepassados, né? Aí ele estava sob uma bênção, né, que já vinha desde Abraão, sob uma promessa que já vinha desde Abraão, e para barganhar com Deus algo muito menor do que aquilo que Deus já tinha prometido para ele. Para te ver como a barganha é algo da mentalidade humana. A barganha é a expressão da pequenez da mentalidade humana, né? Deus, a promessa de Deus para ele, né, era para ele e se estendia para as gerações, né, à frente dele, e grandiosa. E aí ele faz um voto, né, pedindo até pequenas coisas. Há um ensinamento, mas eu acredito que às vezes no primeiro momento, né, às vezes no primeiro momento a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, o conhecimento profundo de Deus, ele enxerga Deus. Por causa dessa cultura, ele enxerga Deus como alguém que pode lidar. O que eu tenho que fazer para Deus? Para que Deus me abençoe. Para que Bem levantado essa lebre, Tui. É uma questão cultural. Exatamente. Deus não exigiu nada dele, né? Disso que ele se propôs, Deus não exigiu, né? É uma questão cultural. Ele já trazia na cultura secular, né? Do tempo dele, né? Do local onde ele viveu, como as pessoas se relacionavam com as divindades pagãs na base da troca, né? E com Deus ele começou desenvolvendo uma relação de barganha também. Veio como uma questão cultural, né? Que afeta a fé, né? Porque nessa barganha, como tu disse, o que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer para Deus, para que Deus me retribua, exclui a graça de Deus, né? O ser humano está sempre buscando mérito. Isso. Né? E é claro que existe parte da relação do homem com Deus, né? Nos ensinamentos da fé bíblica, né? Existe a retribuição que é mérito, vamos dizer, né? Existe um percentual de mérito, né? Mas existem coisas no reino de Deus que não envolve mérito, não. É graça, é um favor benevolente de Deus e merecido. A salvação. Nós não merecemos a salvação. A bênção da salvação e muitas outras bênçãos, né? Entendendo, de posse desse entendimento, de que não há mérito, né? A gente vai servir a Deus
com o coração mais sincero, reconhecendo que nós não somos merecedores, reconhecendo que nós não somos tão bons quanto achamos que somos, né? Reconhecendo que nada que a gente não existe nada que a gente possa fazer para merecer e também nada que faça para desmerecer, né? Que a graça de Deus, o favor de Deus. Tem um pregador, eu vi um pregador lá de São Luís do Maranhão, ele disse lá para aquele lado tem um ditado popular, né? Que se você vê um jabuti, uma tartaruga, né? Num toco, em cima de um toco, numa árvore, você pode ter certeza que alguém colocou ele lá, porque sozinha ela não sobe, né? Ele disse assim, é a graça de Deus, né? Se nós alcançar alguma coisa da parte de Deus, né? Se nós fomos abençoados por Deus, não é mérito, é Deus que nos abençoou. Sozinha nós não chegaríamos a lugar nenhum, não conquistaríamos nada, senão Deus, né? Nos proporcionando. Muito bem, o papo aqui está bom e nós vamos longe, né? Nós não podemos também não queremos ser enfadonhos, então vamos desenvolvendo aqui, né? O assunto. O perigo de querer barganhar com Deus, né? Nós já falamos sobre essa teologia de supermercado, né? Da troca, do troco na troca, né? Isso é um problema, como a gente já vinha falando em outros momentos, nós já falamos, né? Que não é um problema até agora, né? Nós encontramos os registros na Bíblia, como tu já bem falou, de Jacó, né? Dos patriarcas. Também encontramos no livro de Jó, né? Expresso ali, né? A forma com que as pessoas... Os amigos, porque você está sofrendo, Jó. Existe um pecado, né? Você está passando por isso, tem alguma coisa que tu fez, né? Deus não ia fazer tu passar por isso aí de graça. Em alguma coisa tu está sendo punido. E antes dos amigos de Jó, que foi Elifaz, Bildade, Zofar, né? E Eliú, o diabo. Veja que isso é uma teologia não divina, não é de Deus. Essa interpretação, né? Esse conceito não é de Deus. O diabo diz, bom, Deus dá testemunho de Jó. Tem visto Jó, meu servo Jó? E aí Deus destaca, Deus não menciona que Jó era rico, né? O que menciona a riqueza de Jó é o historiador, que conta a história. Mas Deus fala da pessoa de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Quem disse que Jó era rico foi quem contou a história, né? E aí vem o diabo e diz, à toa ele é íntegro, ele é temente, reto e se desvia do mal, olha tudo que tu deu para ele, né? Veja uma cultura, e vai além de uma cultura, né? É uma distorção do correto relacionamento com Deus, com vistas a desviar a gente do verdadeiro propósito de servir a Deus, que é a salvação da alma, né? Existe essa questão, por exemplo, você tocou na questão da salvação da alma, né? O que será que Jó, por exemplo, fez para se tornar rico, né? Dizem que o diabo cercasse ele de riqueza, né? Deus então para fica à vontade, toca na riqueza, né? Tira tudo que ele tem. Mas ainda não se voltou contra, né? Não blasfemou contra Deus. Também ele tem saúde, né? Então toca na sua saúde, né? E Jó se manteve íntegro. Mas o que será que ele fez para que Deus o abençoasse com riqueza? Nada. As pessoas elas pensam que elas buscam a sua vida inteira e vivem com isso, em torno disso, o que eu preciso fazer, né? Para que eu possa me tornar rico, ou para que eu possa... Né? Essa pergunta já é velha, né? O jovem rico, né? Chegou para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Tu observa os mandamentos? Observa, beijo, minha meninice. Aí Deus vai tocar, né, naquilo que... Na ferida dele, né? Um jovem avarento, né? Então tu vai, vende tudo que tu tens, né? Que o que te falta, ainda uma coisa te falta, né? E o que falta é tu tirar esse teu apego que tu tem, é isso aí que impede você de me seguir, de me servir, né? De herdar a vida eterna. O que vai impedir de herdar a vida eterna é teu apego. Mas veja que ele estava em busca, né, do que fazer. Se eu não me engano é Lucas, capítulo 10, né? Que vai chegar para Jesus também um doutor da lei, né? Dizendo, Senhor, né? O que eu devo fazer, né? E daí Jesus pergunta, tu é doutor da lei, né? Tu conhece a lei? O que diz a lei? O que tu tem que fazer? Não, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e tal, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai dizer, vai lá, continua aí, tu está no caminho. Tu sabe, né? Não precisa me perguntar. Mas aí o texto diz bem claro, assim, e querendo ele justificar-se, né? Mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar daquela parábola, né, do bom samaritano, explicar quem é o próximo e tal. E eu sempre gosto quando eu leio essa passagem, eu fico sempre pensando que Lucas não colocou ali à toa, que depois que logo que termina, né, a parábola de Jesus, Lucas começa a contar um episódio de que Jesus vai na casa de Marta e Maria. Lá está Maria. Parece que não é à toa. Não é à toa, né, por algum motivo, né? E lá está Maria sentada aos pés de Jesus e Marta buscando o que fazer, né? Os afazeres e tal. Sempre buscando o que fazer para impressionar Deus. Para impressionar Deus
para que muitas vezes não é para que eu seja salvo, não, muitas vezes é em busca desse materialismo, né, que a gente tem cego, né? Eu preciso ter, né? Eu preciso ganhar, eu preciso, né? É uma relação buscando a aceitação, né, de Deus por mérito, e daí isso vai isolando, né, vai isolando a graça de Deus, né? A graça que é um bem imerecido e benevolente, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário diz que é suficiente, né? Suficiente. Ele é suficiente para tudo, né? Não há nada que eu possa fazer. Mas vamos adiante, vamos adiante. A teologia, eu tenho falado aí nesses últimos 5 dias sobre a teologia da prosperidade financeira, a teologia da prosperidade financeira neopentecostal. Ela é um bojo muito grande, né? E dentro desse bojo aí tem muitas raízes, muitos conceitos distorcidos, né? E um deles é esse assunto que nós estamos levantando aqui, né? A barganha, né? Querer negociar com Deus, e nós precisamos seguir adiante aí com o nosso pensamento aí, né? E tem alguns pontos que eu gostaria de salientar, que é muito interessante, que está tudo nesse bojo aí. Um deles é o que você mencionou até no início ali, sobre a teologia, né, da confissão positiva, né? Onde eu determino as coisas, né? Eu tenho o poder de determinar, de exigir, né? De exigir de Deus que ele cumpra com as suas promessas, né? Que ele exigir, eu tenho direito, né? E tenho que reivindicar as promessas das bênçãos de Deus na minha vida, eu tenho que reivindicá-las, e Deus é obrigado a cumprir. E ainda a teologia da prosperidade financeira, ela coloca, além disso, além de dizer que eu tenho que exigir, que eu tenho que reivindicar, ela coloca métodos de reivindicação, né? Ritos de como fazer para reivindicar isso, o que é meu por direito, né? Que Deus tem que me dar. Isso aí. Falando assim das alegorias, né, que fazem, eu já vi gente vendendo semente. Então não precisava, como é que eu vou dizer, não tinha um valor fixo, né, para te comprar essa tua semente. Né? Quanto maior fosse a tua fé, comprar de acordo com a tua fé, né? Fé e teu desprendimento, teu bolso também. E aí entra tudo, né? É uma semente, um grão de mostarda e tal, aí viaja por toda a vida. Sim, mas o princípio da alegorização, né? Tudo é colocado como uma alegoria, né? Colocam outra coisa que é claro que a gente não vai ter tempo, não temos tempo para desenvolver isso, mas para esclarecer isso é preciso entender quando a Bíblia está sendo descritiva e quando a Bíblia está sendo normativa. Descritiva é quando ela descreve, são o contexto histórico, né? As experiências dos antepassados, dos patriarcas, né? Do povo de Deus, as experiências, isso é descritivo. É exemplo de fé para nós. É apenas exemplo. Né? Não quer dizer que se a gente repetindo aquilo que os patriarcas fizeram, que o povo hebreu fez, replicando aquilo, nós vamos ter o mesmo resultado. Não, é descritivo, testemunho de fé, exemplo de fé, é para a gente ver como Deus age, né? Mas não é doutrina. A Bíblia, quando fala assuntos na Bíblia que são normativos, aí é doutrina. E a doutrina bíblica se exige que a gente coloque em prática, que a gente se repita. Isso é doutrinário. Doutrina é um conjunto de fé, né? Norma, conjunto normativo de fé e prática, né? E então o grande erro aí, equívoco, enfim, da teologia da prosperidade financeira é que pegam aquilo que é apenas descritivo, que descreve, que é um relato histórico, como testemunho de fé, e transforma numa alegoria. Numa norma, tipo, se vocês fizerem como fez Abraão, se vocês fizerem como fez Jacó, né, e vocês vão ter o mesmo resultado. E incrível que tudo, a Bíblia, né, de capa a capa, praticamente, esses ensinadores, eles conseguem transformar em um meio de, né, cada episódio que aconteceu na história, cada momento, eles conseguem transformar em uma lição para que se consiga ser, né, abençoado, para que se consiga, e até para que muitas vezes eles consigam vender alguma coisa, né? Como se existia, né, na antiguidade, as indulgências e tal, e eles usam, né, aí entra, né, a vassoura ungida, a semente, né, que eu falei, que não sei mais o que, o lenço, né, e eu já vi tanta coisa, né, um travesseiro que vai dar um sono melhor, né, porque às vezes a teologia da prosperidade, ela não entra, né,
só pela questão do dinheiro, né? Esses falsos ensinadores, eles querem receber dinheiro. Então tudo aquilo que eles podem, eles querem encontrar a pessoa com insônia, a pessoa que precisa de libertação, e tudo eles conseguem transformar em um meio de arrecadação. Né? Um elemento... Tu não tem sono? Eu tenho um travesseiro, giz, vai fazer dormir melhor, eu vou orar com esse travesseiro e tal. Tudo, né? Porque Jacó, né, deitou na pedra e tal. Tem uma pedra que eu orei, consagrei. Tudo vai na imaginação. Os ensinadores, os eruditos chamam isso de fetilização. É um fetiche dos símbolos religiosos, né? Dos elementos simbólicos do Antigo Testamento, né? O povo hebreu usou ali no culto, né? No culto a Deus, e usavam então um fetiche com aquelas coisas, até mesmo com a Terra Santa, né? Com a água do Jordão. Isso, essas coisas. E aí tudo isso, os empreendedores da fé, que tem uma visão empreendedora, uma visão de negócio a respeito da fé, pegam esses elementos, essas coisas e vendem, né? E as pessoas, por necessidade, né? Acabam sendo, eu digo vítimas, né? Acabam sendo vitimadas. Algumas por necessidade. Outras por avareza, outras, né? Por interesse, né? Querem, né? Tem a avareza no coração, né? E aí elas vão por trás. Já só para pontuar, o que eu deixei passar aqui, que nós falamos sobre o voto de Jacó, né? Assim. Daí as pessoas que esse voto que Jacó fez, né? Com certeza foi uma barganha. Mas a gente gostaria de explicar, para que não fique essa ponta solta, o outro lado do voto, né? Porque o voto é bíblico. Você vai encontrar o voto no Antigo Testamento, também voto no Novo Testamento, né? Lá no Novo Testamento diz que o próprio Paulo, né, lá em Sencreia, se não me engano, raspou a sua cabeça porque tinha um voto. Né? Existe uma questão bíblica do voto, né? Isso, o voto é bíblico. Se não me engano, em Eclesiastes lá diz, né, que não se tarde, né, a não pagar. Não é obrigado. Não é obrigado. Se fizer, que cumpra. Né? Se não for para cumprir, não faça. Né? Então existe uma questão bíblica. O voto é bíblico, existe a questão do voto certo, né, da maneira certa de se fazer. Não existe como, para dar um exemplo aqui, né, o Jeff, na minha pessoa, aqui, diante da minha pessoa, fez um determinado voto. Não existe como eu saber se o voto, a intenção, né, a motivação. Então, o voto correto, bíblico, é aquele voto que nós não temos como saber, mas Deus conhece. Parte de uma motivação sincera. Né? Como vai ser? Porque todo voto ele soa como uma barganha. Né? Eu estou pedindo algo que eu preciso receber de Deus, né? Que Deus pode me dar, e eu vou fazer algo para Deus. Né? Se a gente olhar o caso de Ana, por exemplo, né? Uma mulher que era estéril, né? Sofria perseguições lá que tinha uma competição ali de Penina e tal, Penina chateava ela, um dia ela entrou lá, foi no Siló, entrou lá na casa de Deus, com o coração quebrantado e tal, né? E daí ela expôs para Deus e fez um voto dizendo, diz a Bíblia, né? Fez um voto dizendo, olha Senhor, se o Senhor, né, me abençoares com um filho varão e tal, eu vou devolvê-lo para a tua casa, né? Com certeza Deus olhou para aquele coração e viu a intenção do voto, né? E viu a intenção daquilo que ela estava devolvendo. Qual era a intenção dela entregar Samuel, né? Que seria posteriormente o filho, né? Entregar para Deus, a forma, né? Por amor, por gratidão a Deus, né? E é isso que Deus avalia, né? Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então todo voto, né? Que eu tenho a intenção, né? Que eu faço com agradecimento, né? Que aquilo que eu estou ofertando, né? Em troca daquilo que eu estou recebendo, aquele propósito que eu fiz, né? Em gratidão, uma oferta de amor a Deus, ele é válido, mas precisa ter essa intenção. A motivação. Senão se torna uma barganha. É o que eu costumo dizer, né? Que Deus, antes de receber o que a gente está fazendo, está trazendo, ele vai para o coração. Se o coração, a motivação parte de um coração, como a Bíblia diz, um coração puro, sincero e tal, recebe. Senão, ali está a oferta de Caim e de Abel, né? Por que Deus atentou para a oferta de um não atentou para o outro? E depois que questionou o pecado, já na porta do teu coração. E a outra questão também foi com Abraão, né? Que foi imputado com justiça, né? Por justiça, que o voto com Deus, partindo de um coração sincero, né, com a motivação correta, Deus já recebeu antes de você formular ele para Ana, né? Ana deu para Deus, Ana já tinha entregue Samuel. Quando partiu esse sentimento do seu coração. Né? Assim como para Deus, quando Abraão levou Isaac para Moriá, levando, Abraão não precisou sacrificar Isaac literalmente, né, fisicamente. Para Deus ele já havia entregue, por conta da motivação do coração, né? Obediência, sinceridade, né?
Então, quando a gente faz um voto sincero diante de Deus, para Deus já é. Para Deus ele já recebeu, já aceitou, já. É aquela questão daquele velho testemunho que se conta. Quando Ana, só agora me vem aqui, eu vou te interromper, não perde o teu pensamento aí. Quando Ana disse que se Deus lhe desse um filho, ela lhe entregaria para Deus. Quando ela disse que entregaria, Deus já recebeu o filho de Ana. Disse, está bem, então o teu filho vai ser meu. E quando Ana concebeu um filho que era de Deus, um juiz, um sacerdote e profeta. Né? Deus já passou já era de Deus, Deus já recebeu, tá bom. Quando ela recebeu a recompensa, vamos dizer, a retribuição de Deus, Deus já tinha recebido, né? Eu queria dizer, só para exemplificar, é aquela velha, para significar um exemplo, aquele velho testemunho que se conta, né? Se Deus me der um carro melhor, né? Senhor, eu preciso de um carro melhor para eu usar na tua obra. Deus sabe que não vai usar. Se fizer a pé, faz de carro. Se não fizer a pé, não faz de carro. Então, é aquela velha história, né? Então, só para ficar bem claro que o voto é bíblico, né? Isso, exato. Né? Claro que existe aquele voto que, claro, com certeza se torna uma barganha com Deus, né? Uma barganha. Parte do sentimento, dependendo da intenção e da motivação. Né? Eu estava lembrando aqui, além dessa questão do voto, né? Essa questão existem muitos que têm aquele, quando está falando da questão de determinar, né? Determinar, existe também aquela ideia de pessoas que elas podem comprar, né? Como o caso de Simão Mágico, né? Os Pedro e João, né, impunham as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, então ele ofereceu dinheiro, né, eu também quero ter essa capacidade, né, vocês me vendem esse poder, né, e não é assim que funciona, que se adquire, né? Também tem esse lado, né, muitas vezes dentro da igreja, né, dentro da própria igreja, pessoas que tentam por outros meios, né, achando que podem comprar Deus, Senhor, se eu fizer a tua obra, se de tal forma, Senhor, e aí vai muito. É tudo parte de um conceito errado, né? Do entendimento errado de como servir a Deus, né? Eu pontuei aqui o perigo da espiritualidade fundamentada, também corrobora isso que nós estamos falando, fundamentada em técnicas e não em um relacionamento. Né? A teologia da prosperidade coloca essas técnicas, os métodos, né? E rituais de como fazer para alcançar o que se deseja, né? E aí o relacionamento com Deus é o que tu falou antes, não é um relacionamento, esqueci a palavra que tu usou aí, do ativismo, né? Um relacionamento mecânico, né? Eu quero ler aqui, ó. Diz o seguinte, colocam, né, fórmulas de fé. Né, colocam a fé como o poder de colocar Deus na parede. Né? Dizer, Deus, aqui está escrito, eu exijo isso, né? Poder de colocar Deus na parede. Aquela velha história assim, eu não posso ficar doente, né? Isso. Porque os meus pecados, pelas suas pisaduras, né, nós somos sanados. Então eu não aceito, eu determino, cadê a minha cura, né? Isso tira a soberania de Deus. Cadê a minha tira a soberania de Deus, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus para imperar a minha vontade. Um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, onde o homem tem o controle, a vontade é humana, o controle é do homem, o querer é do homem, e coloca isso aí, e coloca Deus como um servo, um gênio da lâmpada que quando o homem precisa, invoca e ele vem e cumpre o seu desejo e depois volta para a lâmpada de novo. É um relacionamento frio e não um relacionamento íntimo com Deus, né? Um relacionamento de vivência pela fé com Deus, um relacionamento profundo, desenvolvido por uma comunhão com o Espírito, desenvolvendo uma comunhão com Deus através da oração, uma busca, né? Isso, uma busca, uma comunhão de espírito com Deus, onde Deus direciona a nossa vida, onde Deus orienta através do seu Espírito Santo, orientando os nossos passos, a nossa vida. Quando erramos, o Espírito de Deus diz, olha, meu filho, tu errou aqui, não é por aí. Um relacionamento onde a vontade de Deus impera, né? Soberana, e levando por diversos, posso dizer assim, caminhos que muitas vezes eu não gostaria de passar, diversos vales, desertos, mas que Deus sabe, né? Subjugando as nossas vontades, a vontade humana. Olha, eu às vezes até gostaria de tomar tal atitude, mas não porque a palavra de Deus me diz isso. Que eu tenho entendimento, né, de que o que eu estou passando, onde Deus está me levando, e até momentos de escassez, né, para o que Deus quer, qual é o propósito que Deus está me ensinando, né? Então essas pessoas que lidam com essa confissão positiva, elas têm essa dificuldade
né? A minha vontade impera, então eu não aceito, eu não nasci, né? Deus não me fez. Né? Bom, mas nós temos que alguma forma de modificar aí a história de José, por exemplo, a história de Daniel, que teve que entrar na cova dos leões, né? José teve que ir pro poço, teve que ir pra prisão, né? Por causa de uma calúnia, e um processo, Deus trabalhando na sua vida, tudo ele teve que aceitar, né? Viver, se tornar ali o melhor que ele podia ser naquele momento, para que um dia ele chegasse lá no patamar de governador do Egito. Só chegaram lá porque permaneceram fiel. Claro, todo o processo, né? E se tivesse, né, por exemplo, José tivesse essa história aí de confissão positiva, né? Ele podia, né? Não aceito. Lá no fundo do poço, dizendo aquela calúnia, né? Da mulher de Potifar, caladinho, injustamente. Eu não sei de mim pecar contra o meu Deus. E contra o meu Senhor. E contra o meu Deus. É como disse Paulo, né? Se eu não me engano, aos Coríntios, em questões entre irmãos, né? Que irmãos tinham questões, né? E se era levado essas questões a juízo, né? Juízo fora da igreja, justiça, né? Podemos dizer assim, secular, né? E aí Paulo diz uma palavra que eu acho assim tão forte, né? Que ele instrui os irmãos. Poxa, mas ninguém também levam questões, não se resolve dentro da igreja. Poxa, ninguém pensou em sofrer o dano. Pois é, porque ninguém quer sofrer o dano, né? E é exatamente isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente tem que abrir mão, né? Temos que abrir mão dessa confissão positiva, porque existem momentos que a gente tem que sofrer o dano, né? Aguentar, né? Suportar, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus são os melhores, né? Todas as vezes que a gente vê uma pessoa, acompanha a trajetória de uma pessoa, na Bíblia e também fora da Bíblia, existem muitas pessoas que viveram o processo, né, sem querer pular, né, etapas, né, sem querer viver a sua vontade, viver a vontade de Deus, elas foram, né, abençoadas, né. É a questão de Israel no Egito, né, eu aceito, eu tenho saudades dos pepinos, eu quero passar por esse processo. Se era para vir para o deserto para morrer aqui, então teria morrido. Exatamente. Essas questões, e essa questão dá muito pano para manga, né, Regis? Nós estamos chegando aí no final do nosso tempo, está muito interessante o nosso papo aí, mas o Regis vai ser mais, vai vir mais vezes, vai ser mais presente aqui nas nossas lives e em outros trabalhos aí, quadros do Bíblia Podcast, ele vai nos ajudar aí, vai somar aí, né, nesse projeto de levar a palavra de Deus, levar o evangelho, o ensino da palavra de Deus, né, para o maior número de pessoas possíveis. O Regis estreia aí, né, nessa live, e nós vamos aí, você que nos acompanha, que é seguidor aí da página, né, do Bíblia Podcast e inscrito no canal do Bíblia Podcast, né, vai ver o Regis mais seguidamente aí, e nós vamos desenvolver aí outros trabalhos. Desde já eu agradeço a tua audiência, né, a tua paciência, e espero que tenha contribuído para a tua fé, para o esclarecimento do entendimento da palavra de Deus, para o aprofundamento do teu conhecimento e para alicerçar, fundamentar a tua fé em Deus e na palavra de Deus, né? Alicerçar a tua fé em Deus através da palavra de Deus, né? Que você seja edificado. Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez eu digo, você que não nos segue na página do Bíblia Podcast no Facebook, siga lá para estar acompanhando todos os conteúdos. Você que não é inscrito no canal do YouTube, aqui na página temos o link no canal do YouTube. Você se inscreva no nosso canal, nos ajude também divulgando o link desta live, link da página e também dos links, né, de todos os vídeos e de todo o trabalho que nós estamos realizando aí. Nos ajude a divulgar, seja um abençoador desse trabalho com a divulgação, porque o nosso interesse é que a palavra de Deus, o Evangelho, seja propagado o mais rápido possível e o mais longe possível através desses meios. Deus abençoe você. Deixa para o Regis aí fala e se despedir do pessoal. Eu gostaria também de agradecer, né, te agradecer por esse convite, né, e agradecer a todos que estão aí nos prestigiando, né, que estão acompanhando essa live, e dizer que para mim, né, também é uma bênção poder, né, participar, e assim a gente vai estudando e se aperfeiçoando, né, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento de Deus, de uma forma que eu já tenho descobrido de a gente colocar, né, expor às pessoas tudo aquilo que a gente vê ao longo dos anos, né, não é de agora, a gente não sabe tudo, mas ao longo dos anos a gente vem
buscando saber, procurando saber. Eu gostaria só de deixar uma última palavra a respeito do assunto, né? Para que fique gravado, assim. Acho que tudo que mais importante tinha que ficar registrado é que o maior perigo do que nós estamos falando é você chegar no final da carreira, né? Quando já não dá mais como naquela palavra de Jesus, né? Que eu acredito que também se aplica a isso, que chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Né? Jesus nunca disse que não, né? Não, vocês não fizeram, não questionou, né? Não, vocês estão mentindo, não. Jesus só disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu acho que o duro, o difícil, o complicado, às vezes, nem tanto ser enganado, mas é se enganar, né? Chegar lá e poder ouvir isso, né? Não, eu não te conheço, não. Te aparta de mim, vocês que praticam a iniquidade, né? Descobri que eu me aproximei de algo que eu achei que me levava a Deus e estava indo totalmente contramão ao que Deus queria, né? Ao que Deus esse é o grande perigo, né? Perigo. E eu queria deixar um verso do salmista, o Salmo 116, o verso 12, em que o salmista que escreveu esse salmo faz uma pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Eu acho que o que a gente, se fosse enumerar, se você pudesse enumerar, né, na tua casa, o que Deus tem feito, a gente passa o dia, a rotina, e a gente não para pensar, né? A gente está ali, eu podia ter, né? Eu podia conseguir, né? Deus podia me dar, e aí entra aquela questão toda da barganha, né? Mas o que Deus já fez, né? O fato de termos a vida, considerar o que Deus já nos... o ar que nós respiramos, né? E o texto então sobre isso, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu posso fazer, eu posso fazer. Eu acho que uma vida inteira que a gente viva, ou servindo a Deus não pagaria, né? O fato da vida, da salvação, tudo aquilo que Deus tem feito, da família abençoada, né? E mesmo que alguém não tenha, né? Não, poxa, eu não tenho uma família. Né? Eu estou passando por um momento difícil, de escassez, de dificuldade. Bom, mas você ainda vive, né? Você ainda tem um ar para respirar, que não foi outro que te deu, senão Deus, né? E Deus pode te tirar dessa situação. Claro que são processos, ainda há esperança, mas não é barganhando, determinando, colocando Deus contra a parede, porque ninguém coloca Deus contra a parede, né? E que você vai conseguir, né? Você vai conseguir sendo fiel a Deus, né? Permanecendo no propósito e não pulando as etapas, né, da vida que Deus tem para nos aperfeiçoar. Eu acho que era isso que eu... Reconhecendo que Deus é soberano e que é nós que precisamos de Deus. Né? Deus tem o interesse de nos abençoar, mas é nós que necessitamos dele, tanto para essa vida quanto para a vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida.